Amina cresceu num bairro modesto onde os recursos eram escassos, mas o amor e o apoio familiar eram abundantes. Desde tenra idade, ela aprendeu a navegar em um mundo muitas vezes hostil, onde as oportunidades pareciam desaparecer assim que você se aproximava delas. Mas a sua mãe, uma mulher forte e resiliente, ensinou-lhe que a dignidade não dependia de dinheiro ou de estatuto social. Isso era algo que ninguém poderia tirar dela e foi o que Amina cultivou ao longo de sua vida. Ela teve que enfrentar as adversidades com graça, permanecendo fiel aos seus princípios, apesar dos obstáculos. Amina foi uma empreendedora na área da moda e design de interiores, um setor exigente onde teve que construir a sua reputação do zero. Ela ainda se lembrava dos seus primeiros projetos, onde cada peça que criava parecia um pequeno milagre. Seus designs eram únicos, inspirados em sua herança e cultura, e aos poucos ela atraiu seguidores fiéis. Embora tenha tido sucesso na carreira, seu maior orgulho foi criar os filhos, Malik e Amira, em um ambiente cheio de respeito e valores fortes. O pai deles, um homem gentil e atencioso, morrera inesperadamente num acidente de carro 5 anos antes. Desde aquele dia, Amina assumiu a responsabilidade exclusiva pela educação deles e sempre encontrou uma maneira de dar-lhes o que mereciam, ao mesmo tempo em que fazia malabarismos com as exigências de sua carreira. Apesar dos desafios que enfrentou, Amina sempre soube que um dia poderia dar uma vida melhor aos seus filhos. Fazia anos que ela não investia em seus sonhos, se sacrificava para ver seus filhos crescerem em condições mais confortáveis do que aquelas que conhecera. E naquele domingo de verão, enquanto caminhavam pelas ruas em direção ao restaurante, ela sentiu um imenso orgulho tomar conta dela. Não foi apenas um jantar, foi uma celebração de tudo que ela conquistou, da jornada que percorreu para chegar a este momento. O Le Chant au Gourmand era um dos restaurantes mais prestigiados da cidade, um local onde se reuniam as elites da sociedade, onde a comida era servida em pratos de porcelana e onde os lustres cintilantes pareciam refletir a riqueza e a grandeza de quem ali permanecia. Era o lugar dos sonhos, aquele onde íamos celebrar momentos especiais, onde as conversas subiam em murmúrios respeitosos e onde podíamos sentir, mesmo que brevemente, parte deste mundo reservado a uma elite rara. Para Amina, era mais do que apenas um restaurante, foi a materialização de suas aspirações. Ela sabia que, tendo crescido no bairro de sua infância, nunca teria imaginado um dia passar por aquelas portas. E, no entanto, a vida, com todas as suas dificuldades, trouxe-a até aqui. Ela estava lá, não como uma cliente comum, mas como uma mulher que superou muitos desafios para chegar a este ponto de sua vida. Ao entrarem no saguão do restaurante, o cheiro de bons restaurantes e flores frescas pairava no ar. A atmósfera era elegante, quase intimidante. Amina sorriu, tentando não demonstrar o nervosismo que apertava seu estômago. Ela olhou para os filhos. Malik, seu filho, um jovem já alto e afável, caminhava ao lado dele com calma e confiança, o olhar orgulhoso. Amira, por outro lado, parecia mais reservada, mas aos poucos foi desabrochando nessa atmosfera luxuosa. Suas roupas, embora limpas e arrumadas, tinham uma simplicidade que parecia se destacar nesse ambiente de opulência. A cada passo que davam, Amina sentia os olhares dos outros clientes sobre ela. Murmúrios surgiram na sala, quase imperceptíveis, mas ainda assim tangíveis. Ela o sentiu como agulhas de julgamento, como um calor opaco emanando da sala. Ela tentou ignorá-los, manter o foco em sua família, mas quanto mais avançava, mais se sentia como uma intrusa, um espectro entre as elites que pareciam estar avaliando-a pelo canto dos olhos. Quando chegaram à mesa, um garçom mais velho os cumprimentou com um sorriso educado, mas um tanto distante. Desculpe, senhora, parece que tivemos um erro na reserva. Precisamos que espere um momento, disse ele com gentileza forçada. Amina se sentiu desestabilizada por um momento, mas se recuperou rapidamente. Ela sorriu educadamente e respondeu: não tem problema. Podemos esperar. Ela se virou para os filhos para dar-lhes um sinal de calma, mas até eles estavam começando a se sentir inquietos. Malik, com a cabeça erguida, olhou ao redor, tentando entender aquela estranha atmosfera. Amira, com as mãos cerradas nos joelhos, olhava para o chão, mas seus olhos traíam sua inquietação. Ela era apenas uma criança, mas sabia que algo estava errado. Poucos minutos depois que o garçom idoso saiu, chegou outro funcionário, um homem mais jovem, provavelmente na casa dos 30. Ele parecia visivelmente desconfortável, com as mãos tremendo e o olhar mudando.
Ele ficou bem na frente de Amina, os olhos grudados no chão, como se cada palavra que ele dizia fosse uma tentativa de se justificar antes mesmo de ser dita. Por favor, com licença, senhora, ele começou, com a voz hesitante. Mas parece que o lugar está lotado esta noite. Temos uma política de capacidade rígida e receio que não seja mais possível atendê-lo. Amina sentiu o coração acelerar no peito, mas teve o cuidado de manter uma calma olímpica. Ela conhecia esse tipo de resposta, essas desculpas quase limpas demais, essas fórmulas sem sentido. Não foi só um erro de reserva, não. Ela sabia exatamente o que era. O que estava acontecendo aqui não foi resultado de um mal-entendido. Já tinha vivido este tipo de situação noutros locais, onde lhe tinham dito que o quarto estava cheio ou que as reservas estavam reservadas para uma determinada clientela, mas nunca teria imaginado que isso aconteceria num local tão prestigiado como Le Chant O'Gourmand. Ela deu uma rápida olhada em seus filhos. Malik, alma de um jovem já desperto para as injustiças do mundo, olhou para ela com evidente incompreensão, mas também com uma tristeza que não sabia expressar. Amira, a mais nova, estava perto dela, com os olhos baixos, murmurando com um suspiro frágil. Mãe, por que eles estão nos tratando assim? A pergunta perfurou o ar denso de tensão, como uma flecha num silêncio abafado. Amina sentiu um peso no coração, a dor de ver os filhos, inocentes, confrontados com uma realidade que ela sempre esperou poupá-los. Mas ela sabia que esta era sua luta e que, como mãe, tinha que mostrar-lhes, neste exato momento, o que significava enfrentar as adversidades, nunca desistir. Ela respirou fundo, evitando deixar sua voz tremer. Cada palavra tinha que ser precisa, medida. Ela se levantou lentamente, seu olhar mergulhando no do garçom, direto e direto. Estou pedindo que você me faça um favor, disse ela, calma, mas firme. Ligue para seu gerente. Gostaria de esclarecer esse mal-entendido. O jovem garçom parecia envergonhado, mas não teve escolha senão obedecer. Alguns momentos depois, o gerente chegou. Era um homem na casa dos 40 anos, impecavelmente vestido com um terno de 3 peças, mas com um ar de excesso de confiança, quase arrogante. Ele avançou lentamente, parecendo desdenhoso, e olhou rapidamente para Mina e seus filhos. Seus olhos deslizaram pelas roupas simples, depois pousaram por um momento na pele negra daquela família, uma expressão que não enganava ninguém. Ele franziu ligeiramente a testa, como se a cena fosse uma afronta à sua percepção das coisas. A mensagem era clara: esta família não pertencia àquele mundo. Senhora, disse ele com uma voz tingida de condescendência, sinto muito, mas temos uma política muito rigorosa na seleção de clientes. Não podemos aceitar pessoas que não tenham feito reservas prévias. Amina sentiu uma onda de raiva crescer dentro dela. Seus olhos não abandonaram o gerente, mas sua calma era como uma armadura. Ela sabia que o que ele queria dizer, sem ousar dizê-lo, era que uma mulher negra, sozinha com os filhos, não era digna de passar por aquelas portas. Esta afirmação estava implícita no tom da sua voz, na forma como a olhava e a avaliava, como um objeto que se permitia olhar para fazer uma avaliação rápida. O restaurante, este santuário da elite, não foi feito para ela, nem para os seus filhos. Ele pensava assim. Ele tinha certeza disso. Amina, cerrando os punhos, manteve a voz calma, mas cada palavra golpeava como um martelo. Eu entendo, disse ela. Mas eu me recuso a ser tratado assim. Você vai me servir ou me dar uma explicação? O gerente deu uma sugestão de sorriso, mas não foi um sorriso de cortesia. Era um sorriso que denotava arrogância, desejo de menosprezar. Você deve ir embora, ele disse friamente. É assim que é. Essas palavras soaram no ar como um sino de julgamento. Não foi uma simples recusa, foi uma rejeição, uma tentativa de lhe impor o seu lugar na sociedade, um lugar inferior ao dos seus anfitriões. Amina, com o rosto contorcido de raiva, mas ainda sob controle, pegou as mãos dos filhos. Ela sentiu seu calor, sua inocência e sua confusão, mas não cedeu. Ela sabia que aquele momento marcaria uma virada em suas vidas. Ela se virou para a saída, com passos pesados, mas seguros. Malik seguiu-a, em silêncio, mas o seu olhar não abandonou o do gerente, como se lhe enviasse uma mensagem silenciosa de desafio. Amira, silenciosa e perdida, permaneceu perto da mãe,
o pequeno corpo encostado nela como que para se proteger da injustiça que acabará de presenciar. Os olhos dos clientes pousaram sobre ela, curiosos, desaprovadores, talvez até envergonhados. Eles olhavam para ela como se observam um deslize no mundo demasiado limpo, demasiado polido, demasiado bem oleado para aceitar uma intrusão. Esse calor doce, mas amargo, invade seu corpo. Amina nunca havia sentido uma humilhação tão profunda, mas naquele momento soube que não era o fim. Não, foi o começo. Foi o início de uma luta mais ampla, uma luta contra a discriminação que, embora subtil e insidiosa em locais como este, existiu. As semanas se passaram, mas a humilhação sofrida por Amina no restaurante permaneceu ancorada dentro dela, como uma queimadura persistente. Voltou à vida cotidiana com serena determinação, mergulhando no trabalho, na gestão do seu negócio e no cuidado dos filhos com o hábito e o profissionalismo que a caracterizavam. Mas bem no fundo dela, algo queimava, uma chama que não se apagava. A injustiça daquela noite a abalou, mas ela sabia que essa dor não poderia defini-la. Não, ela não seria uma vítima. Todas as noites, ao adormecer, pensava naquele preciso momento naquele restaurante onde fora tratada como uma estranha, como alguém que não tinha lugar neste mundo dito refinado. Os sorrisos condescendentes, os olhares furtivos, a certeza de que ela não era como eles. Eles rejeitaram, mas não sabiam com quem estavam lidando. Ela não podia deixar que essa injustiça passasse despercebida, nem deixar que ela se enraizasse em sua alma como uma derrota. Ela não queria que um evento como esse manchasse sua dignidade. Amina então disse a si mesma que sua vingança não deveria ser uma simples resposta impulsiva. Seria maior, mais forte. Não seria um acto de raiva cega, mas uma abordagem ponderada, um movimento estratégico, que ia muito além da simples vingança pessoal. Ela embarcou em uma missão secreta. Ela iria assumir o controle deste restaurante, não para humilhá-lo, mas para torná-lo um símbolo, uma declaração do seu lugar neste mundo onde às vezes procuramos apagar aqueles que não se enquadram em determinado modelo. Ela começou a usar sua rede. Amina sempre cultivou relacionamentos no mundo dos negócios, trabalhando incansavelmente para construir seu império. Ela sabia exatamente quem contatar para obter as informações necessárias e usou seus contatos financeiros para obter acesso às informações privadas do restaurante. Os proprietários estavam em dificuldades financeiras e a sua imagem manchada por pequenos escândalos. Terreno perfeito para Amina entrar em cena, não com uma simples verificação, mas com intenções muito específicas. Os meses se passaram e, gradualmente, Amina adquiriu uma parte substancial das ações do restaurante. Ela se tornou uma acionista influente, aproximando-se cada vez mais da meta que havia estabelecido para si mesma. Em cada reunião ela observou, ouviu, aprendeu e, o mais importante, se preparou para o momento em que poderia assumir o controle total do estabelecimento. Não foi uma aquisição feita às pressas, foi um plano cuidadoso, executado com a paciência de uma mulher determinada a mostrar que a sua existência não poderia simplesmente ser apagada. Em poucos meses, graças aos seus contactos financeiros e à sua estratégia hábil, Amina conseguiu recomprar a maioria das ações do Chantal Gourmand. Este restaurante, que antes a rejeitara e a tratara como uma estranha, agora estaria sob seu controle. Ela não só recuperou a dignidade, mas também transformaria este espaço num lugar onde as pessoas seriam obrigadas a respeitá-la, tanto como proprietária como mulher. O Chantal Gourmand seria doravante o seu reino. No dia da inauguração sob sua direção, Amina entrou no restaurante acompanhada dos filhos, Malik e Amira. Desta vez, não seriam os olhares de desprezo dos clientes e funcionários que ela receberia, mas olhares curiosos e questionadores. Desta vez, ela foi a pessoa a ser homenageada. Ela não estava mais ali para ser julgada, mas para ocupar o lugar que lhe era devido. Já não era o restaurante de um grupo de elites que procuravam impor-lhe a sua concepção de sociedade. Era dele. Foi a vitória dele. A equipe, ainda sem saber quem ela era, assistiu-a entrar com ceticismo. O gerente, ainda cheio de si, cumprimentou-a com ar condescendente, como se ela fosse apenas mais um cliente, sem saber que estava prestes a receber a maior surpresa da sua carreira. Ele se aproximou dela, sua postura altiva pronta para acolher uma cliente que já considerava inferior, uma mulher que não tinha lugar. Quando ele se curvou ligeiramente para ela, com uma expressão de falso profissionalismo no rosto, Amina ergueu a mão para detê-lo. Ela não precisava dar mais importância.
Ela estava acima desse espetáculo. Sou a Mina, a nova proprietária, anunciou ela calmamente, mas com uma autoridade inconfundível que ecoou no ar. O gerente congelou por um momento, com os olhos arregalados, tentando entender o que acabará de ouvir. Mas a Mina não lhe deu tempo para se recuperar. E hoje, ela continuou com voz firme, este restaurante está mudando. O gerente, atordoado, empalideceu imediatamente ao compreender a extensão do seu erro. Seus olhos se arregalaram, seus lábios mal tremiam ao perceber que acabará de negar acesso à pessoa que acabará de humilhar. Seus movimentos tornaram-se desajeitados, uma expressão de profunda confusão aparecendo em seu rosto. Mas a Mina, em sua calma determinação, não estava ali especificamente para se vingar dele. Não, ela estava ali para algo muito maior que esse momento isolado. Ela estava lá para afirmar seu lugar, sua dignidade e a de sua comunidade. Ela estava lá para mostrar ao mundo que um lugar pertencia a ela e a todos aqueles que eram ignorados ou marginalizados. Ela sabia bem, não era esse gestor nem essa humilhação que a definiria, mas o impacto que ela causaria. A Mina não estava lá para obter uma simples vingança pessoal. Ela tinha um objetivo mais nobre e poderoso: mudar as regras do jogo. Ela queria que este restaurante, este lugar que tentou forçá-la a se curvar, se tornasse um modelo de respeito e igualdade. Ela não iria permitir que essa injustiça se instalasse na mente das pessoas, nem permitir que outros, como ela, sofressem tal tratamento. Poucos dias depois de assumir a propriedade, a Mina convocou uma reunião com todos os funcionários. Ela queria que todos entendessem o que ela representava e o que ela exigia. Durante essa reunião, ela se levantou, com autoridade inquestionável, e olhou nos olhos de cada um dos funcionários. O silêncio na sala foi total, com todos se sentindo intimidados e curiosos para descobrir a pessoa por trás dessa decisão radical. Quero que você entenda uma coisa, ela começou com uma voz calma, mas firme, cada palavra ecoando pela sala. Não vou mais tolerar qualquer forma de discriminação aqui. Este restaurante não é lugar para julgar as pessoas com base na aparência, na classe social ou na cor da pele. Não vamos mais distinguir entre quem merece ser tratado com respeito e quem não merece. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem na mente de todos. Estou aqui para transformar este lugar. Vamos reavaliar completamente a nossa política de hospitalidade. Chega de favoritismo. Chega de desprezo. A partir de hoje, todos os hóspedes, sejam da alta sociedade ou de um bairro da classe trabalhadora, receberão o mesmo nível de respeito e serviço. Devemos mostrar que inclusão, dignidade e respeito são os verdadeiros valores que defendemos. O olhar de Amina tornou-se mais penetrante, mais determinado. Esta é a sua chance de fazer parte de uma mudança. Aqueles que não conseguem se adaptar a esses valores devem ir. Não tenho lugar aqui para incompetentes ou racistas. Nunca permitiremos que a aparência ou o preconceito ditem a forma como tratamos nossos clientes. Aqueles que não viverem de acordo com esses princípios serão, sem hesitação, substituídos. Os rostos dos funcionários, inicialmente tensos, começaram a relaxar. Alguns pareceram surpresos com a firmeza da abordagem, outros admiraram-na em silêncio. Mas estava claro que a mudança estava por vir e ninguém poderia impedi-la. O dirigente, que ainda tinha dificuldade em digerir a situação, foi um dos primeiros a compreender que a sua posição já não era sustentável. Após esta reunião, Amina tomou a decisão de expulsá-lo. Ele foi um dos principais instigadores da humilhação que ela sofreu e não pôde mais fazer parte desta nova era que ela queria inaugurar. Ela não podia tolerar um indivíduo que, no passado, encarnasse os piores aspectos da discriminação. Tal como os restantes funcionários cúmplices desta situação, foi despedido na hora. A porta do restaurante fechou-se atrás dele com uma certeza tranquila. Amina já não tinha espaço para aqueles que se permitiam abusar do seu poder. Para substituir esta equipa, Amina montou uma nova equipa de gestão. Procurou pessoas competentes, de diferentes formações, com profundo respeito pelos valores que pretendia implementar. Ela escolhe indivíduos de todas as idades, origens, mas com uma coisa em comum: um compromisso inabalável com a igualdade e a inclusão. A nova diretora do departamento, por exemplo, era uma mulher negra que trabalhava há muito tempo em estabelecimentos onde a discriminação era comum, mas que, tal como Amina, sempre se recusou a permitir que isso acontecesse.
Ela trouxe consigo uma perspectiva revigorante e uma autoridade natural que rapidamente a tornou respeitada por todos os funcionários. As mudanças, porém, não pararam na gestão. Amina garantiu que todos os funcionários, desde a cozinha até os garçons, fossem treinados não apenas em padrões de serviço de qualidade, mas também em princípios de diversidade e respeito. Foram organizadas oficinas para ensinar a todos o que significa trabalhar em um ambiente inclusivo, respeitoso e igualitário. Os preconceitos e estereótipos que alimentaram as tensões no passado foram gradualmente desconstruídos e um novo clima de benevolência gradualmente se instalou. O Chantial Gourmand nunca mais foi o mesmo. A mudança ficou evidente na forma como os clientes se sentiram acolhidos. Os rostos sorridentes dos funcionários, sem distinção, cumprimentavam cada cliente com respeito genuíno. Antigas divisões, baseadas na aparência ou na classe social, foram abolidas e um novo espírito reinou no restaurante, o da igualdade. Os clientes vinham não só pela qualidade da cozinha, mas também pelo ambiente acolhedor, inclusivo e aberto que ali reinava. A reputação do restaurante mudou radicalmente. O Chantial Gourmand tornou-se um símbolo de sucesso para a comunidade negra da cidade. Era agora um local onde todos, independentemente da sua posição social, eram acolhidos com dignidade e respeito. Este restaurante já não era apenas um estabelecimento onde se comia bem, tornou-se um lugar onde a justiça social tomou forma, um lugar onde a inclusão e a integridade eram inegociáveis. Amina, através da sua inteligência, paciência e integridade, transformou o que tinha sido uma fonte de dor num modelo de sucesso. Ela não era mais apenas uma cliente. Ela era a rainha de seu próprio reino. Não foi mais um ato de vingança, mas um ato de liderança. Um ato de reafirmação. Seu sucesso não veio apenas da compra de um restaurante, mas da transformação de um lugar simbólico de injustiça em um santuário de dignidade e respeito.